anos circula pela internet uma lenda sobre um suposto experimento do sono, que teria sido promovido pelos russos ao final da década de 1940, quando a Segunda Guerra Mundial já havia chegado ao fim. Esse experimento teria acontecido em uma instalação secreta de testes soviéticos e seria um experimento científico sancionado por militares, onde 5 presos políticos foram mantidos em uma câmara de gás selada, com um estimulante aerotransportado e administrado continuamente para manter os indivíduos acordados por 30 dias consecutivos. Para os prisioneiros, foram falsamente prometidos que seriam libertados da prisão se completassem o experimento. Os sujeitos se comportaram como de costume durante os dias iniciais, conversando e sussurrando para os pesquisadores através do vidro unilateral, embora tenha sido notado que suas discussões gradualmente tornaram-se mais sombrias no assunto ao decorrer do experimento. Depois de 9 dias, um sujeito começou a gritar incontrolavelmente e por horas, enquanto os outros não reagiram à sua explosão. O homem gritou tanto e por tanto tempo que acabou rompendo as suas cordas vocais e ficou mudo como resultado. Quando o segundo começou a gritar, os outros evitaram que os pesquisadores olhassem para dentro, colando páginas rasgadas de livros e suas próprias fezes nas janelas de vigia. Alguns dias se passaram sem que os pesquisadores pudessem olhar para dentro, durante os quais a câmara ficou completamente silenciosa. Os pesquisadores usaram o intercomunicador para testar se os indivíduos ainda estavam vivos e obtiveram uma resposta curta de um indivíduo expressando conformidade. No 15º dia, os pesquisadores decidiram desligar o gás estimulador e reabrir a câmera para ver o que estava acontecendo. Os sujeitos não queriam que o gás fosse desligado, por medo de adormecerem. Ao olhar para dentro, eles descobriram que os 4 indivíduos sobreviventes haviam realizado mutilações letais e severas e extirpação em si, mesmo durante os últimos dias, incluindo arrancamento de carne e músculos, remoção de vários órgãos internos abdominais e acabaram praticando o autocanibalismo em si mesmo, bem como o canibalismo do segundo assunto, e que teria 10 centímetros de sangue e água acumulados no chão por meio de pedaços de carne do segundo sujeito no ralo, que foi encontrado morto no chão assim que a câmera foi aberta. Os sujeitos recusaram-se violentamente a deixar a câmera e imploraram aos cientistas que continuassem a administrar o estimulante, assassinando um soldado e ferindo gravemente o outro que tentou removê-los. Depois de finalmente serem removidos da câmera, todos os indivíduos mostraram exibir extrema força, resistência sem precedentes a drogas e sedativos, a capacidade de permanecer vivos apesar de ferimentos letais e um desejo desesperado de permanecer acordado e receber o estimulante. Ou seja, eles teriam ficado viciados no estimulante. Também foi descoberto que se qualquer um dos sujeitos adormecessem, morreria. Depois de serem tratados de alguma forma por seus ferimentos graves, os 3 sobreviventes foram preparados para retornar à câmara de gás.
com estimulante, por ordem dos oficiais militares, embora contra a vontade de todos os pesquisadores, com monitores de EEG mostrando curto movimentos recente do cérebro e morte. Antes que a câmara fosse selada, um dos sujeitos adormeceu e morreu. E o único sujeito que podia falar gritou para ser imediatamente selado na câmara. O comandante militar então ordenou que 3 dos pesquisadores fossem fechados dentro da câmara ao lado dos 2 sujeitos restantes. Um dos pesquisadores imediatamente sacou a arma e matou o comandante e o sujeito mudo, atirando na cabeça de ambos, fazendo com que as outras pessoas que estavam na sala fugissem de medo. Com apenas um sujeito sobrevivente, o aterrorizado pesquisador explicou que não se permitia ser trancado em uma sala com monstros que não podiam ser mais chamados de pessoas. Ele perguntou desesperadamente qual era o assunto, para o qual o assunto sorriu e identificou a si mesmo e aos outros assuntos caídos como mal inerente dentro da mente humana que é mantido sob controle pelo ato de dormir. Após uma breve pausa, o pesquisador atirou no coração do prisioneiro. Com seu último suspiro, ele estando no chão, o sujeito murmurou suas últimas palavras. Estávamos quase livres. De acordo com a russa Beyond, a história se originou de um fórum que desafiava os usuários a criar a lenda mais assustadora. Será que realmente é apenas uma lenda urbana? Ou os cientistas da Área 51 fizeram esse terrível experimento com esses homens? Na minha opinião, os cientistas fazem esse tipo de experimento com humanos dentro da Área 51. O que eu entendo sobre a Área 51, pessoal, é que os cientistas fazem todo tipo de experimentos humanos aí dentro. E que por isso essa área seria tão protegida pelos militares de alto escalão. E que são treinados para tirar quem tentarem invadir, para atirarem para matar. Se realmente esse experimento, como todos os outros, são mentiras, o porquê que as pessoas comuns como nós são proibidos de visitarem a Área 51? Será que não é porque não querem que a gente descubra a verdade sobre esses experimentos? E ainda não querem que registremos para que todos possam saber da verdade? O que tanto escondem nesse lugar? Agora, voltando ao assunto, engraçado que enquanto eram outras pessoas que estavam passando por esse horror desse experimento, estava bom, né? Para os pesquisadores. Mas quando o capitão ordenou que 3 dos pesquisadores entrassem e ficassem com o único sobrevivente, eles se negaram. Fazer isso com os outros, tudo bem. Agora, com eles, não, né? Quanto egoísmo e falta de amor ao próximo, pessoal. Eu fico imaginando o tanto que esses homens sofreram dentro dessa câmara, sem poder ver a luz do sol e do dia, sem poder ver ninguém, apenas eles mesmos, com pouca comida, tanto que para se alimentarem, cometeram autocanibalismo. Eles não tinham noção de tempo. Os dias passavam e eles nem notavam. Imagina que horror ficar sem dormir tanto tempo. O cérebro dá um pane por não descansar. Imagine a dor que eles não sentiram, o medo por causa das alucinações. Realmente me dá muita pena das pessoas que são forçadas a passarem por experimentos assim. Eles só aceitaram por pensarem que seriam livres depois, pessoal, que voltariam para suas famílias, para suas casas, e não imaginavam que passariam com esse experimento.
pensavam que seria uma coisa fácil, mas não. De acordo com a história, foi horrível, foi difícil. Esse caso, meu Habibs, teve tanta percussão que fizeram até um filme sobre. E para quem quiser assistir e ver como esse experimento foi maligno, vocês podem estar encontrando na Amazon Prime Video. O nome do filme é The Sleep Experiment. Em português, seria o experimento do sono. E agora que analisamos tudo nesse vídeo, o que vocês acham sobre esse terrível experimento? Seria real? Será que continuam fazendo isso com as pessoas? Ou é apenas uma lenda urbana? Tá aí a pergunta no ar. E cada um vê de uma forma e deixa aí os seus comentários sobre o assunto. Tá bom, pessoal? Antes de eu me despedir de vocês, pessoal, eu queria falar só uma coisinha, tá bom? Eu não ia falar, pensei muito antes de falar, mas resolvi falar. Serve mais como um conselho para algumas pessoas, tá bom? Não são para todas. Vamos focar apenas nos assuntos dos vídeos, que é o mais importante. Porque o meu trabalho aqui, pessoal, é trazer a verdade para vocês, os assuntos muito interessantes para estar fazendo a gente pensar se realmente é verdade, será que está acontecendo. Da mesma forma, alertar, né? E sempre com a verdade, nunca com a mentira, vocês sabem disso. Então vamos procurar focar nos assuntos do vídeo, tá bom? E não focar nos erros dos youtubers ao falar nos vídeos, porque erros todas as pessoas cometem ao falar, é normal. E peço até desculpa pelos meus erros, porque é normal, a gente fica ali na hora de falar o nosso script, a gente fica meio nervoso, né? Porque a gente quer passar para vocês o sentimento que a gente está sentindo ao saber do assunto. E é normal que às vezes a gente se atrapalhe em alguma palavra e acaba vindo uma palavra errada. Mas isso não é o importante, isso não é o foco. O foco é o assunto dos vídeos. É a reflexão, o conhecimento. Tá bom, pessoal? Então vamos procurar focar no assunto do vídeo, então não nos erros dos youtubers, tá bom? E outra coisa, tome muito cuidado com o que vocês comentam. Vocês podem estar aí expondo a opinião de vocês, mas de forma respeitosa. Pense antes de colocar as palavras, porque isso pode estar ferindo alguém. Entendeu? Porque eu conheço youtubers no Brasil que começaram seus canais por terem problemas como depressão. Então eles resolveram começar com o canal para estar saindo, para ter uma perspecção de vida. Então começaram a fazer os vídeos. E com isso, fizeram eles se sentirem melhor, fizeram eles saírem dessa depressão. Aí você pega por exemplo, aí você entra num canal de uma pessoa assim que você não sabe e faz certos tipos de comentário, você acaba destruindo a pessoa. Uma pessoa que já vem tendo esse problema acaba ficando mais ainda no fundo do poço e muitas vezes acaba cometendo suicídio. Como a gente já viu vários casos aí de jovens ou até adultos que cometeram suicídio por terem cometido com eles o bullying cibernético, que seria um bullying na internet, né? Então tomem cuidado com o que vocês comentem, porque vocês não sabem, vocês não conhecem a vida do youtuber por trás das câmeras, pessoal. Vocês não sabem o que acontece. Então, às vezes, você tá pondo ali a opinião de uma forma que você vai acabar ferindo outra pessoa e você não sabe. Então, tomem cuidado ao comentar. Comentem. Claro, é o direito de todos expressar a sua opinião, mas de forma respeitosa, entendeu? Sem apontar o erro da outra pessoa. Entendeu? Exponha a sua opinião sobre o assunto, não sobre os erros do youtuber, tá bom? Então esse foi mais um alerta para vocês, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, tá bom? Eu estou muito feliz por ver meu canal crescendo e ver que vocês estão gostando do meu conteúdo, porque isso me faz pensar que eu estou no caminho certo, que eu estou levando a verdade para vocês e que vocês estão sentindo isso, tá bom, pessoal? Porque esse é meu trabalho aqui, tá bom? Então, e como eu falei para vocês, eu vou buscar a não errar mais nos meus vídeos. Da minha parte, eu vou tentar melhorar, porque a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre pode evoluir e melhorar, né, pessoal? Então eu vou buscar a não errar tanto nos meus vídeos, a ficar mais calma, tá bom?
para vocês, para não estar passando para vocês esse tipo de erro, tá bom? Então, um forte abraço a todos, amo vocês, meus Habibs, demais, obrigado por todo o apoio, eu vou ficando por aqui, uma boa noite, que todos passem muito bem, e eu estou louca pra gente se encontrar no próximo vídeo. Beijo, meus Habibs!